Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui, mais um vídeo para o canal Relógio Sem Fronteiras. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu, que está acompanhando o canal. Já somos mais de 1.200 inscritos, então é incrível o crescimento do canal e agradeço a todo mundo que tem acompanhado aí. Se você não se inscreveu, por favor se inscreve que vai ajudar muito ainda o crescimento do canal. Bom, hoje então vou falar sobre uma marca muito importante no mundo da relojoaria, que eu falei brevemente aí nos meus vídeos dos rankings, mas acho que eu queria destacar um pouquinho mais certos acontecimentos em sua trajetória que a levam aonde ela está hoje, né? Mas antes disso, vou fazer o wrist check, meu relógio do dia. Hoje eu estou usando aqui o meu Vostok, né? Esse relógio sensacional com muita história, um relógio que talvez esteticamente não tenha todos os atributos como outros, e realmente é um ótimo tópico, porque, como eu falei, é um relógio que conta muita história. E quem acompanha o canal sabe que aqui é um canal com muita história, muito contexto, e hoje então não é exceção, né? A gente vai continuar falando um pouquinho da história do mundo da relojoaria e a Bulova. A Bulova é uma marca muito importante e uma das marcas mais importantes na história, mas infelizmente hoje ela não chega aos pés da onde ela estava antigamente. Eu acho que foram uma série de fatores, às vezes por responsabilidade deles, às vezes não. Então o vídeo de hoje eu selecionei 3 momentos, né, centrais que eu acredito que determinaram um pouco esse posicionamento da Bulova hoje em dia. E é uma pena porque quando eu penso na história da relojoaria, acho que a Bulova, uma marca que sempre inovou, uma marca que sempre foi a primeira em vários segmentos, realmente uma marca inovadora. Esse empreendedorismo americano realmente vigente aí, presente na história da marca, né? E já tem muitos sites, já tem vários canais que contam muito a história da Bulova, fazem ótimas resenhas dos modelos. Então eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar apenas os 3 pontos que eu quero destacar. Se alguém quiser conhecer um pouco mais da história, por favor, pessoal, deixe nos seus comentários se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico, mais geral da Bulova, ou cobrindo algum ponto, né, que talvez eu não fale hoje, porque sim, a história é fantástica, mas hoje apenas quero focar um pouquinho em outras áreas, né, e fazer outro questionamento, fazer outro ponto de vista, né? Bem, pessoal, e o primeiro ponto então que eu queria levantar hoje é o Accutron da Bulova contra o Astron da Seiko, né? Realmente 2 relógios muito importantes na história da relojoaria, que foram os precursores da Quartz Crisis, né? A Bulova começou em 1952 a já pesquisar novos modelos, tipos de relógio devido à demanda do mercado, né? Então, um dos seus research scientists, né, um dos seus pesquisadores científicos, né, um suíço, Max Hastel, começou já a inovar e procurar maneiras como criar relógios, né, eletrônicos, com cristais, com uma frequência muito maior. Estava estudando várias opções, né, isso em 1952. A Seiko, em 1959, também através de um projeto interno, começa já a pesquisar novas opções e realmente identifica que o relógio a quartz seria, né, um step forward, né, seria o próximo passo adiante na revolução da relojoaria. Mas quem lançou o primeiro relógio realmente foi a Bulova, porque o Accutron foi lançado em 1960. O Astron da Seiko foi lançado apenas no dia 25 de dezembro de 1969, 9 anos depois. Então, aqui que eu acho que é o grande erro da Bulova. A Bulova, quando lançou o Accutron com Tuning Fork e toda essa nova tecnologia, realmente, e tem até vários modelos, né? Tem um modelo porque a Bulova não fazia relógios skeleton, né? Mas fez acho que não sei se era Space View que chamava, que você via todo, vou colocar a foto se eu encontrar, que mostrava todo o interior do relógio, né? Realmente toda essa tecnologia, e mais nos anos, né, 60, toda essa era futurística, né? Realmente acho que foi sensacional. Mas a Bulova, ela deixou toda essa tecnologia in-house, todas as patentes protegidas e confidenciais. Então a Bulova era a única empresa que tinha capacidade de construir esse relógio, era a única empresa que tinha o know-how, que tinha os mecanismos,
as patentes para esse tipo de relógio. E aqui foi a sacada genial da Seiko. A Seiko, como eu falei, em 25 de dezembro de 1969, introduz o Wastron no mercado. Mas ao invés de deixar essas intellectual properties de todas as novas tecnologias do relógio confidenciais protegidas sob patentes, eles liberaram essas tecnologias. As patentes eram abertas, então outras empresas que tinham interesse em poder fabricar, criar, inovar relógios com essa tecnologia tinham a possibilidade. E não somente isso, a Seiko se posicionou no centro da produção do relógio a quartz, porque ela foi a primeira, a inovadora. Então todas as outras empresas que depois, né, seguiram com a produção, e muitas empresas suíças que deram continuidade com a produção do relógio a quartz, foi tudo feito em base às tecnologias e às patentes da Seiko. Todos tiveram que pagar para produzir esses relógios, todos tiveram que pagar para poder fabricar relógios a quartz, e isso foi a sacada genial da Seiko em poder liberar essa tecnologia para que todos pudessem compartilhar, fabricar e criar essa demanda, esse produto e bombar o mercado com relógios a quartz. E aqui foi o grande erro da Bulova. Ela teve 9 anos de head start, né? Ela lançou o Accutron 9 anos antes do que a Seiko. Mas eles seguraram essa tecnologia. E isso realmente acho que foi a grande falha e não posicionou a Bulova como deveria, porque a Bulova foi a primeira em inovar em relógios, né, a quartz, com frequências eletrônicas, relógios da bateria. Isso acho que foi um grande erro. E a Seiko percebeu isso, a Seiko percebeu que eles falharam, né? Então, por isso que eles liberaram. Eu achei isso sensacional. Bem, o segundo ponto então que eu queria comentar agora é em relação ao Moonwatch da Bulova, porque a Bulova realmente, com muita perseverança, né, queria ser a marca, os relógios dos astronautas americanos. No total, no fim, Bulova era uma empresa americana, então era uma questão de honra, de orgulho, e realmente eu acredito que seria fundamental para a marca, né, ter esse marco de ser a empresa americana, né, fornecendo os relógios para os seus astronautas em todos os programas da NASA. Mas tiveram as primeiras seleções de relógios, Bulova foi uma das empresas que apresentou seus relógios, não foram aprovados, né? Sabemos que foi o Omega Speedmaster, mas nos anos 70, cerca dos anos 70, eles tiveram a possibilidade de fazer uns novos testes, né? A NASA abriu novamente essa possibilidade para as marcas apresentarem seus relógios que seriam fornecidos aos astronautas. Bulova, então, realmente queria capitalizar muito sobre isso. Eles sabiam que havia uma lei americana de 1933, onde dizia que os produtos, né, usados pelas estatais tinham que ser 51% americanos. Então, acredito que de todas as marcas apresentadas nessa segunda bateria de testes, apenas 2 marcas cumpriam com esse requisito, né? A Omega e a Bulova. Mas a Bulova naquela época não fazia movimentos cronógrafos, então a Bulova compra de uma dos seus subsidiários, né, Universal Geneve, 16 relógios Space Compact, e dizendo e atestando que eles sim eram relógios americanos, que eles investiram muito dinheiro e recursos na pesquisa e na fabricação dessas peças, e para que fossem, né, selecionados como relógios americanos para os astronautas, mas infelizmente outra vez não foram escolhidos, continuou o contrato, foi estendido com a Omega. E a Bulova, então, como não tinha capacidade de fabricação, compra, né, pela Universal Geneve. E não se sabe bem se era um movimento Valjoux 72 ou 7736 que tinha nesses relógios. Mas enfim, esses relógios não foram aceitos, mas mesmo assim eles entregam, né, eles dão um desses relógios para um dos tripulantes, né, o Dave Scott, que levou esse relógio como propriedade particular dele. Ele leva esse relógio, né, em sua missão. Mas eu acho até uma coincidência muito estranha aqui, pessoal, não sei o que vocês acham, mas pô, a Bulova dá de presente um relógio, né, pro astronauta, e esse astronauta é que tem a falha com o Speedmaster, então ele tem que usar o Bulova.
não sei, mas achei isso muita coincidência. Mas enfim, ele tira fotos, né, que ele está usando o Bulova na superfície da Lua. E bom, como a gente sabe, né, em 2015 esse relógio vendido a mais de $1.600.000 no leilão, né, que foi uma história que apareceu do nada. Então acho que isso mostra que ainda temos muitas histórias no mundo da relojoaria a descobrir. Mas realmente uma pena que a Bulova não foi escolhida para ser a marca, a empresa da NASA, porque seria sensacional que fosse uma empresa americana. Mas devido a questões técnicas, eu acredito que eles não cumpriram com as demandas necessárias requeridas por lei, porque eles não tinham a capacidade de construção de relógios, né, totalmente americanos, era muito dependente da indústria da Suíça, né? E a Omega, o que ela fez, a Omega, ela compra 2 fábricas nos Estados Unidos e aí tem grande parte da fabricação do Speedmaster, né, do Moonwatch nos Estados Unidos e aí depois que iam para a Suíça só para acabar. Então, uma pena. Bom, e o último fato que eu acredito que não é muito que acho que não é nem culpa da Bulova, eu acredito que é um fato comercial, consequência de várias, né, ações comerciais. Eu acredito que é a venda, né, a aquisição da Bulova pelo grupo Citizen. Eu acredito que a Bulova saiu perdendo, eu acredito que a Citizen ganhou muito mais do que a Bulova nessa aquisição. Eu acredito que a Bulova tinha, né, capacidade para ser uma rival da Citizen, tinha capacidade de ser uma rival da Seiko, tinha capacidade de ser o seu próprio conglomerado de marcas, digamos, né? Mas eu acredito que sendo adquirida por um conglomerado japonês, perdeu muito já da cultura da empresa que ela tinha antigamente. Eu acredito que por mais que elas tenham inovado com o Precisionist, que eu acho que é uma ótima tecnologia, um ótimo avanço, eu acredito que a cultura foi um pouco perdida, diluída no meio desse conglomerado. E claro, o Citizen Group tem outras grandes marcas, mas eu acredito que por a Bulova ser uma marca tão antiga, né, com um traço, fundada em 1875, depois abre sua fábrica na Suíça, também em Miele, né, na mesma localidade que a fábrica Omega, em 1912. Então eu acredito que carregava muito mais herança, toda esse legado da marca realmente, que era fantástico, e sendo tão inovador na parte do empreendedor, né, eu acredito que isso John Bulova realmente sempre fez muito bem, uma parte típica do empreendedor americano, inovando, criando campanhas de marketing, sendo o primeiro em várias áreas. Realmente isso foi sensacional, e uma pena que isso foi diluído com a aquisição da marca pelo grupo Citizen, né? Acredito que existem lados positivos de ser parte de um conglomerado, mais hoje em dia, onde as empresas de luxo, as empresas de relógio realmente têm que manter, né, esse equilíbrio em realmente gerar lucros e rendimentos, mas ao mesmo tempo manter uma certa exclusividade, né? Como é que as empresas hoje em dia conseguem equilibrar isso, né? Aumentar e realmente se tornar uma marca com grande appeal para as massas, mas ao mesmo tempo ser exclusiva, né? Eu acho que isso é muito interessante, que os relógios de luxo da alta horologia estão enfrentando. E a Bulova infelizmente perdeu tudo isso. Eu acredito que ela se diluiu, ela se popularizou demais, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde você vai numa Marshalls, num Kohl's, essa marca é totalmente hoje diluída, né? E você encontra esse relógio em qualquer lugar, e realmente isso eu acho uma grande pena. É um nome fortíssimo na história da horologia, mas infelizmente hoje não chega aos pés do que era antigamente. Então, eram esses pontos, pessoal. Eu espero que eu dei um pouquinho de contexto, um pouco de histórico da horologia, na história da Bulova. Como eu falei, são 3 pontos bem sucintos, diretos, que eu queria levantar para se falar um pouquinho sobre essa grande marca que eu admiro muito, mas realmente acho que hoje ela não está bem posicionada, está diluída, perdeu sua cultura, perdeu seu legado e sua herança. Então, quando comparamos a Bulova de hoje com a de ontem, realmente são 2 empresas totalmente diferentes.
A Bulova de ontem era muito melhor. Bem, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo hoje. Por favor, deixe seus comentários, seus likes. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.